Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a resolver questões ah, de concurso público para o cargo de técnico e tecnólogo em radiologia. Então, vamos lá, vamos continuar essa receita, essa prática que pode nos ajudar a ter mais sucesso no concurso que a gente for fazer. Técnico em radiologia deve ter conhecimento de variações de forma do corpo humano biotipo. Para se realizar uma radiografia de tórax, o paciente que exibe um tórax estreito na largura e raso de frente para trás, porém longo, vertical, caracteriza-se uma apresentação a qual biótipo? Vamos lá. Para se realizar uma radiografia, aqui ó, exibir um tórax estreito de largura, então largura do aqui tá falando sobre as classificações biológicas. Parece que o programa iniciou sozinho. Ah, então vamos lá. A questão está abordando a classificação biológica do corpo, que é um meio de tipificar os tipos, os, os tipos de corpo que a gente encontra, né? Bom, então em corpo, né? Vamos lá. A gente tem essa forma aqui, ó. É. Esse é o tórax. Então a gente partindo de um tórax normal, a gente tem um tórax que é mais fino, que tem mais coisa aqui, né? E tem um que é mais, opa, mais, é, digamos assim, vamos pegar um quadrado. Se o quadrado é normal, né, a gente vai ter uma retangulação do quadrado ou uma coisa assim, ó, né? Então, se esse aqui é vamos ver aqui, ó, o estênico. Esse é o estênico. Esse é o hipoestênico e esse é o hiperestênico. A largura
tórax estreito na largura. Um tórax estreito na largura. Então, esse tórax aqui, ó, que é essa parte aqui, ele é estreito. O que é um tórax estreito? Que ele é pequeno aqui, ó, na largura. E raso de frente para trás, porém longo na vertical. Acho que é hiperestênico. Não, é hipoestênico. Então vamos revisar isso aqui. Tipos biológicos. Hiperestênico. Acabou que bagunçou tudo. Vamos revisar. Os termos estênico, hiperestênico e hipoestênico referem-se aos tipos morfológicos do corpo humano. Esse computador, né, às vezes trava. Aí deixa a função aqui um pouco descalculante. Tipos morfológicos de corpo humano, descrevendo características de estrutura e proporção corporal. Aí a gente tem as características de estrutura e proporção corporal. Isso é importante para o técnico observar por conta das densidades de massa, né? Estênico refere-se ao biótipo considerado normal ou padrão, com boa proporção entre altura, largura e um desenvolvimento muscular equilibrado. Esse é o estênico. Então não poderia ser esse, né? O hiperestênico, que é o que eu marquei que tá, segundo a questão estava errado, caracteriza-se por indivíduos com estrutura corporal mais larga e volumosa, frequentemente com tendências a ganho de peso e acúmulo de gordura. Ah, certo. Então eu confundi. O hipoestênico refere-se a indivíduos com estrutura corporal mais estreita e alongada, geralmente com menor desenvolvimento muscular e tendência a serem mais magros. Tem um outro, né? E o astênico. Vamos ver se a gente pega a imagem aqui. Então, eis aqui uma imagem que celebra esse conhecimento sobre os tipos morfológicos do corpo humano. Vamos lá, então. Então, esse aqui é o hiper. Esse é o estênico. Esse é o hipo. E esse aqui é o astênico. Vamos lá ver o astênico. Astênico. Apresenta-se. Não, astênico. Não, não é isso não. Morfologia. Característica
por indivíduos magros com predomínio das dimensões longitudinais sobre as transversais. Longitudinais sobre as transversais. O tórax é estreito e a cavidade torácica é rasa. Tórax estreito, né? E cavidade torácica rasa aqui, ó. Retíssimo, né? Aqui, ó, mais estreito. Essa constituição é frequentemente associada a indivíduos jovens e pode ser observada em pessoas com altura mediana e alta. Vamos ver se a gente enxerga uma imagem de um. Beleza. Aqui o gabarito que ela. Que é astênico embora. A alternativa correta é a C, hipoestênico. O biótipo hipoestênico é caracterizado exatamente por essas características mencionadas. O tórax é estreito e comprido. Esse biótipo é uma variação do tipo astênico, mas menos acentuada. Astênico, embora semelhante ao hipoestênico, o biótipo astênico apresenta características mais extremas, como um tórax ainda mais estreito e comprido. Não é a escolha correta porque a descrição na questão se encaixa mais ao hipoestênico. Ah, ok. Então é isso, ó. Menos. Como é que a gente faz? Aqui a gente tem 1. Aqui a gente tem 2, 1. Aqui a gente tem 3, 1. E esse aqui é o 4. Digamos assim. No hospital veterinário da UFSA haverá ampliação dos serviços radiológicos. Antes de iniciar o processo de aquisição do aparelho de tomografia, o técnico em radiologia foi convocado para apresentar as vantagens do tomógrafo em comparação com a radiografia convencional. A vantagem destacada pelo técnico foi que o tomógrafo possibilita a 136 manipulação de dados de atenuação, visualização de estruturas anatômicas sobrepostas, diminuição da resolução de contraste em imagens de tomografia, reconstrução biplanares. Reconstruções biplanares. Manipulação de dados de atenuação. Visualização de estruturas anatômicas sobrepostas. Não seria mais correta, né? Diminuição da resolução de contraste em imagens de tomografia. Reconstrução biplanares. Na verdade, é reconstrução multiplanares, né? Aí ficou pesado. É reconstrução multiplanar. Então eu fiquei em dúvida entre a C e a D. A B e a D. Porque tem aqui a visualização de estruturas anatômicas sobrepostas.
Você consegue visualizar a estrutura sobrepostas porque você consegue fazer varredura. Então talvez eu vou colocar essa. Não, manipulação de dados de atenuação. E essa aqui pegou mal, hein? Como assim, né? Ahn, Vou ver se a inteligência artificial aqui ajuda. Responde para mim. Isso você. Ah, tamo... Aqui, ó. É a capacidade de gerar imagens e cortes transversais, permitindo a visualização detalhada tridimensional das estruturas internas, possibilitando identificar a ação de lesões e anomalias que podem geografias convencionais, além de auxiliar o planejamento cirúrgico completa e precisa do paciente. Então essa questão aqui ficou mal depositada aqui, né? É, aqui vou fazer o meu comentário aqui. Aqui a gente também participa. Vê? Comentários de alunos. Letra, letra A. O que tá falando a letra A? Dados de atenuação. Ah, ah, no convencional também é possível. Letra B. Visualização de estruturas anatômicas sobrepostas. Essa seria a melhor escolha. É, pela própria palavra tomo. E que é o nome. Tomo significa cortes. Visão do exame em cortes ajuda a ver tudo que fica em convencional. Resposta C. Melhora a resolução e construção biplanares. Não é verdade. E
são reconstruções multiplanares. Essa é a ferramenta. Aí, ó. Beleza. Então, essa questão aqui, eu vou até tirar dessa página aqui, porque foi uma questão calachota, né? Deu um calacho na gente. 137. Para os raios X serem produzidos no tubo, o técnico em radiologia deve conhecer as características do aparelho e sua operacionalidade, bem como identificar os componentes do painel de controle. Somente assim conseguirá emiti-los corretamente. Especificamente em relação ao tubo, o profissional deve ter ciência de que nele há, no tubo. Então aqui você precisa de conhecer o tubo, né, que contém os elementos que vão gerar essa energia. Anodo carregado positivamente, revestimento com invólucro de aço, alvo do cátodo girando em alta velocidade, ar impedindo elétrons de interagir com as moléculas. A que é menos incorreta é essa daqui. Agora vamos lá. Vamos ver de novo a questão. O técnico de radiologia deve conhecer as características do aparelho. Somente assim conseguirá emiti-los corretamente. Beleza. Especificamente em relação ao tubo, o profissional deve ter ciência de que nele há. No tubo há alvo do cátodo girando em alta velocidade. Ó, o alvo do cátodo é o ánodo. Ele gira em alta velocidade quando é necessário, quando é para ser disparado. Existe um revestimento com invólucro de material melhor que aço. O ánodo ele é carregado negativamente, não? E aí o polo positivo ele é o ánodo. O cátodo é um polo, vai ficar carregado negativamente. Essa negativação vai ser atraída quando você meio que soltar essa carga presa aqui, ó. Quando você solta, ele vai ser atraído por esse movimento em alta rotatividade aqui, ó. Quando ele chega aqui, ó, a primeira coisa que ele vê é o ângulo do anodo. E esse ângulo do anodo faz isso aqui, ó. Ele faz o raio-x, né? Dessa energia, só 1% é raio-x. Esse 1% é que é a programada para sair pela janela. Deixa eu ver aqui. Em relação ao tudo, o profissional deve ter ciência de que nele há um alvo do cátodo girando em alta velocidade. Eu vou colocar essa daqui. Anodo carregado positivamente. Ah, é isso mesmo. Eu falei, né? Ánodo. Esse ánodo, ele é o... né? Vacilei aqui, ó. O ánodo, que é o ánodo giratório,
ele é o positivo, o cátodo é o negativo. Eu acho que eu tava lendo isso aqui na minha cabeça como cátodo carregado positivo. Não, eu tava lendo isso aqui, ó. Alvo do... Não é esse aqui. Cometi falsa impressão, né? Na verdade é isso mesmo. Ánodo carregado positivamente. É. Cátodo é extremamente negativo. Ánodo é o alvo positivo do tubo de raio-x, onde os elétrons do cátodo são atraídos. O ánodo geralmente é feito de tungstênio devido à sua resistência a altas temperaturas. É isso mesmo. Nessa questão foi muito boa, que aí ajuda a gente não cometer esse tipo de erro. Aqui, ó, esse aqui seria o ánodo e esse aqui é o cátodo. E aqui é a imagem do efeito anódico, né? Aqui, ó, no lado do ánodo você vai ter uma redução raio-x. Vamos lá, continuando. 138. Foi solicitado ao técnico em radiologia realizar uma radiografia em um equino na região da mandíbula. Para isso, ele deve isolar o ramo e o corpo de cada mandíbula utilizando as projeções oblíquas dorsal direita e dorsal esquerda. Desse modo, a angulação no tubo de raio-x deve ser de... Poxa, não faço a mínima ideia. Aqui é exame veterinário. Os exames de radiologia são realizados em ambiente hospitalar ou em uma clínica especializada, geralmente com a presença de um técnico em radiologia e ou um radiologista. O processo pode variar um pouco dependendo do tipo do exame, mas em geral o procedimento envolve os seguintes passos, com exceção de vamos lá. O paciente é instruído a se vestir com roupas hospitalares e a retirar objetos de metais, tais como joias, óculos, chaves, para evitar interferência na imagem. Corretíssimo. O paciente é posicionado de maneira apropriada para o exame, geralmente em uma mesa ou plataforma móvel que pode ser ajustada. Correto. O equipamento é operado pelo técnico de radiologia e ou outro profissional de saúde qualificado durante a aquisição do estudo. O paciente deve permanecer móvel ou ser solicitado para respirar fundo para garantir uma melhor qualidade na imagem. Correto, né? A palavra móvel. Após a aquisição da imagem, ela é processada pelo computador e analisada pelo radiologista para determinar se a imagem é clara e adequada para o diagnóstico. O paciente ele tem que ficar imóvel. Essa questão aqui foi questão de vingança, né? A radiologia odontológica é a especialidade que utiliza a radiação ionizante para a finalidade de examinar estruturas da face como maxila e mandíbula. O técnico em radiologia que atua na área fica responsável pela operação de equipamentos destinados à geração de imagens intra e extrabucais. São algumas das técnicas
extraorais, exceto é, teleradiografia lateral, panorâmica, radiografia da ATM, radiografia oclusal, tela oclusal, né? Aqui eu fui direto na oclusal, né? Porque a oclusal você leva o filme para dentro da boca, junto de um dispositivo aqui onde a maxila e a mandíbula vão conseguir, né, deixar imóvel. E aqui, ó, essa raiz e o dente vão ser visíveis. Dependendo, você pode colocar ele para cima ou ele para baixo. E aí o tubo vem aqui, mais ou menos 1 metro de distância, se eu não me engano. Ou é o mais. É, na verdade, não é 1 metro, não. Uma certa. Um certo aqui, ó. Tem uma coisa que indica o quanto de distância e você vai colocar ele aqui e vai fazer. Chama periopical oclusal. Agora, quando você fala teleradiografia panorâmica, isso aqui é. O filme ele fica fora, né? Ele fica mais ou menos assim, ó. Você tem o detector aqui e você tem o raio-x aqui. E aí aqui você tem uma coisa que você coloca a boca do paciente, né? Aí quando o paciente posicionado aqui, ó, o exame ele faz essa volta assim, ó. É claro que é meia volta, né? 80 graus. E aí consegue captar imagens daqui e reconstruí-las para gerar as imagens dos dentes, né? As arcadas dentárias. Então é isso. A oclusal. Vamos, a gente tá aqui na internet, a gente pode ver, né? Raio-X oclusal. Ai. Esse, nesse caso, não é a periapical, é a oclusal. O filme vai dentro da boca. Vamos ver se tem imagem do posicionamento. Ah, aqui, ó. Tá vendo? O filme vai dentro da boca. Eu já fiz esse exame aqui, ó. Eu fiz estágio em odonto. Tá vendo? Aí ela vai pegar. O filme tá bem aqui. Aí o raio-x vai passar aqui, ó. E vai ser atenuado por essa massa. A atenuação dele vai conferir a forma do dessa imagem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Passamento do raio-x periapical. Esse aqui é o periapical. Muitos de vocês já devem ter feito. Tem um dispositivo ali, ó. Que é posicionador. Ahn, Agora, vamos ver esse aqui, ó. Teleradiografia panorâmica. Aí, olha o aparelho. Mais ou menos esse aqui, ó. Ahn, Frontal. Aí, esse é um aparelho panorâmico. E tem até umas tomografias, né? Umas que fazem imagens tomográficas também.
Questão 141. O Conselho Nacional de Técnicas em Radiologia, o CONTER, regulamenta que os profissionais das técnicas radiológicas, de acordo com sua diplomação, podem atuar em qual das áreas específicas a seguir. Vamos ver aqui, ele está falando do Conselho Nacional Profissional das Técnicas Radiológicas, de acordo com a sua diplomação, radiodiagnóstico, ultrassonografia e medicina nuclear? Não. Radiodiagnóstico, radiologia industrial e medicina nuclear. Medicina nuclear, radiologia industrial e ultrassonografia. Medicina nuclear, saúde ocupacional e ultrassonografia. Radioterapia, saúde ocupacional e ultrassonografia. É essa daqui, ó. Radiodiagnóstico, que é fazendo exames de imagens. Radiologia industrial, que é você fazendo raio-x de componentes da indústria. Ou medicina nuclear, que é você fazendo exames à base de manipulação de radioisótopos. Em relação à proteção radiológica no tocante à exposição de técnicas de radiologia gestantes. Tá falando de grávidas agora, né? Pregnant. Gestantes estão vetadas de fazer radiografias? Não. Gestantes podem fazer quantas radiografias forem necessárias durante a gestão? Também não. A dose máxima equivalente para o feto é de 5 millisieverts durante um mês qualquer. A dose máxima equivalente para o feto é 5 millisieverts durante no máximo 2 meses. A dose máxima equivalente ao feto é 0,5 millisieverts durante um mês qualquer. Millisievert. Olha, eu acredito que seja essa daqui. Máxima equivalente ao feto é 0,5 mil. Eu não sabia bem ao certo, mas 5 era muito, né? Para 1 ou 2 meses. Ok. Cento e quarenta e três. Em exames radiológicos da porção mastoide do osso temporal, o técnico em radiologia deve utilizar uma técnica específica que permita uma visualização detalhada da região, incluindo as células mastoideais e as estruturas adjacentes. A incidência mais indicada para essa finalidade, conhecida por proporcionar uma visualização nítida da mastoide e orelha média, a gente está falando dos ossos mastoidais, que são o osso a parte do osso temporal que tem as trabéculas. Isso aqui é relacionado à audição, né? Quando a onda sonora vem e entra aqui, ó, ela faz entrar ar também, né? Esse ar, dependendo das realidades
desse espaço, né, forma essas trabéculos. Não, não é só o ar, né, mas esse ar em é como se fosse estalactite em cavernas, né? Você vai pingando um arzinho lá e ela vai formando uma relevos, né? Vamos lá, incidência de Towne. A incidência de Towne, se eu não me esqueço, é uma PA. É BCD. Então acho que não. Incidência de Waters. Waters. Incidência de Schuller. Incidência póstero anterior. Incidência de Caldwell. Caldwell. A Caldwell é uma incidência. Não, essa aqui é. Caldwell é AP. Ou eu tô confundindo, né? Essas duas. Eu acho que nem, não é Caldwell nem Towne. Deve ser a de Schuller. Schuller. Incidência de Schuller. Schuller. Agora vamos revisar essas incidências. Método de Towne. Aí, ó, é uma AP. Incidência de Towne, AP axial do crânio, é uma radiografia utilizada para avaliar a base do crânio, especialmente a região fossa posterior, incluindo o forame magro. E processos clinoides. Avaliar a região posterior do crânio, incluindo o osso occipital. O paciente deve estar em decúbito dorsal com linha órbito-metal, perpendicular ao receptor de imagem. A angulação do raio central deve ser angulada em 30 graus caudalmente. Então ela é um exame, na verdade que é um AP 30 graus caudal. Esse é o método de Towne. Agora, eu sei que esse método de... Não, peraí. É isso mesmo. Agora o Caldwell. Também conhecida como incidência póstero-axial, é uma radiografia de crânio que visa mostrar seio frontal com mais clareza do que uma radiografia PA padrão. É obtida com um feixe de raio-x angulado 15 graus em direção caudal. Esse aqui é, então, Caldwell. É 15 graus caudal. Ele tem... enquanto um quer ver... Esse aqui quer mostrar o seio frontal. E esse aqui já quer mostrar o osso occipital, os processos. 15 graus. Agora vamos ver aqui, ó. A incidência de Waters. Vai ver, nem tem a ver com o crânio, né? Também conhecida como projeção occipitomentoniana ou paretocantial, uma técnica radiográfica utilizada para avaliar os seios maxilares, orbitais e osso da face. Fraturas faciais como a do complexo zigomático
e do seio maxilar. Então essa aqui já é para ver fraturas. Essa é a fratura de Waters. Schuller vai ser os mastoides. Que a Aldo já é pra ver o seio frontal com mais clareza. E já o nosso amigo Tony, ele é para base do crânio. E o Tony vai ver a base do crânio. Especialmente a região fossa posterior. Base do crânio, fossa posterior, forame magno e processos clinoides. Deixa eu ver aqui uma imagem. Sim. O raio-x ele vai entrar 30 graus caudal. Vou pegar aqui. A gente tem essa linha, essa long aqui, ó, linha off, linha orbitometal. E aí o raio-x vai entrar aqui, ó, 30 graus perpendicular aqui, ó. Aí ele vai pegar aqui, ó, vai fazer uma imagem dessa região. Base do crânio, o forame magno ele fica aqui. Então, é isso aí. Vou fazer mais uma questão. Questão 144. Em casos de suspeita de pneumoperitônio, presença de ar na cavidade abdominal, o técnico em radiologia deve optar por uma incidência especial que permita visualizar o ar livre abaixo do diafragma. A técnica mais indicada realizada com o paciente em decúbito dorsal e com feixes de raio-x horizontal é a... Então a gente quer um paciente de pneumoperitônio, que é a suspeita de ar no peritônio. Peritônio é a camada que reveste o pulmão. Então vamos lá. A gente tem um pulmão aqui. E beleza. E aí, se entrar ar aqui, ó, ele vai comprimir essas... os bronquíolos aqui, as árvores brônquicas, né? E quando ela comprime, a pessoa ela vai ter dificuldade de respirar porque o ar ele entra por aqui e ele expande o pulmão, né? Ela faz a expansão do pulmão assim, ó. Desse sentido aqui, ó, né?
Você nota que o diafragma ele fica aqui embaixo, certo? Então o ar entra, ar, e ele faz para cá. Se tiver ar aqui, ele vai ter uma dificuldade de fazer esses movimentos respiratórios. E aí, para a gente ver o ar, né? A gente vai deitar o paciente. Só que se a gente deitar ele, né, o paciente assim, ó, o que que acontece? O ar, vai ficar acima aqui, ó, né? Ele vai ficar para cá. Se a gente fizer uma força, se deitar ele de lado, né, o paciente de lado, o ar ele vai ficar todo aqui para cima. A técnica mais paciente em decúbito dorsal com feixe de raio-x horizontal é a incidência antero-posterior, postero-anterior. Vamos lá, BC. Postero-anterior, incidência em decúbito lateral, incidência axial do abdômen, permite optar por incidência especial que permita visualizar o ar livre abaixo do diafragma. Essa é a chave para resolver essa questão, né? Incidência especial que permite visualizar o ar livre abaixo do diafragma. Incidência antero-posterior em decúbito dorsal, AP. Não. Nem é uma incidência especial. Incidência postero-anterior em ortostase. Opa. Ortostase. É em pé, né? Postero-anterior. Indivíduo em pé. Então me parece que em pé o ar vai ficar para baixo, né? Abaixo do diafragma. Incidência em decúbito lateral com raio horizontal. Essa aqui é uma boa. Incidência oblíqua anterior do abdômen. Oblíqua anterior do abdômen. Você vai deitar ele com um pouco. Essa eu não sei. Incidência axial do abdômen. Se você tirar uma imagem axial do abdômen, né? Pegando aqui, ó, o abdômen tá aqui. Se tirar uma imagem axial aqui do abdômen, ele tá em decúbito, deixa eu ver. Incidência axial do abdômen. Essa eu não conheço. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Incidência axial do abdômen. Essa eu não estudei ela direito, não. Incidência axial do abdômen refere-se à forma como as imagens são obtidas em exame de imagem, como tomografia. Mas vamos ver aqui, ó, em raio-x. Incidência axial do abdômen em raio-x especial. Incidência axial do abdômen do raio-x, também conhecido como incidência de perfil, é um exame de imagem que utiliza radiação para visualizar o abdômen em um plano diferente do tradicional, permitindo uma análise mais detalhada de certas estruturas e condições. Exame rápido e útil, especialmente como é feita paciente posicionado em decúbito lateral com feixe raio-x passando através do abdômen na direção horizontal. Essa posição ajuda a evidenciar estruturas como níveis hidroaéreos indicativos de obstrução intestinal e pneumoperitônio.
cavidade abdominal, indicando de perfuração. Frequentemente utilizada. Incidência axial do abdômen é frequentemente utilizada em conjunto com outras incidências, como antero posterior e decúbito dorsal. Em ortotase, para avaliar condições como pacientes como presença de ar livre na cavidade abdominal detectada em incidências axiais, tais pode indicar perfuração de órgãos como estômago e intestino. Vamos ver aqui mais. Raio central. Que saco. Deve ser essa daqui então. Incidência axial do abdômen. Não, é incidência decúbito lateral com raio horizontal. Incidência em decúbito lateral com raio horizontal. Engraçado. Versus incidência axial. Decúbito lateral com raio-x horizontal e a incidência axial do abdômen reside na orientação do raio central e na visualização do abdômen resultante. A incidência em decúbito lateral com raios horizontais é usada para avaliar a presença de ar livre intraperitoneal, pneumoperitônio, onde o paciente está deitado de lado e o raio passa horizontalmente. Já a incidência axial do abdômen é utilizada em um raio central vertical com o paciente em decúbito dorsal. Intraperitônio, onde o paciente está deitado de lado e o raio passa horizontalmente. Aqui já a incidência axial abdômen é utilizado no raio central vertical com o paciente em decúbito dorsal, deitado de costas, ou ventral, deitado de barriga para baixo, serve para uma avaliação mais geral do abdômen. Caraca, né? Fascinante. Então é isso. Espera aí, vamos um pouquinho. Não significa que essa questão é isso aqui, ó. Decúbito lateral e horizontal. Então, para nós seria a incidência decúbito lateral com raios horizontais. Então, vamos parar por aqui. No próximo vídeo, nós voltamos com mais resoluções de questões destinadas a concurseiros, né? De radiologia, concurso público de radiologia. Um abraço para vocês e fui!